a música que está sendo feita hoje na igreja. Nós entramos em tempos sombrios, concernente à música, de um modo geral. Uma música extremamente pobre, debilitada, limitada. E não é de hoje, né? Existem alguns meses, já alguns anos, algumas décadas talvez, que a igreja caiu nesse limbo, nessa dificuldade em conseguir fazer alguma coisa boa, e eu quero tratar sobre isso aqui essa noite. Mas antes de eu tratar sobre isso, eu estava aqui na hora do louvor, lembrando de quando nós começamos a Casa de Paz, vai fazer 7 anos agora, né? E aí eu lembro que nós começamos na minha casa, depois locamos num prédio, onde a banda era eu, o Guilherme e o André, só nós 3, sofrendo dia após dia, culto, dia de semana, e o Senhor tem trago pessoas, né? Depois trouxe o Lucas, depois trouxe as meninas, né, do canto, Jennifer, Ana, Tia Solange, Raíssa, e aí depois chegou o Fabrício e o Júnior também. Esqueci mais alguém? Não, né? Tá todo mundo aí. O Bill também passou, o Bill, né? O Bill a Monique também passou, todo mundo passou pelo Ministério de Louvor, Mateus também. Nós passamos por muitas fases de adaptação, muitas fases para que nós possamos equalizar e chegamos no que é hoje o Ministério de Louvor. E meu coração se enche de alegria, né, por termos passado por tantos dias, tanto tempo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz parte de outro ministério durante quase 14 anos, irmão. E só o último ano que eu consegui montar uma banda decente. Então, de 14, 13 foi sofrendo, mas sofrendo de verdade. Assim, ó, o baterista, por muitas vezes, era um dos pastores da igreja que não sabia nem o que era o prato, o que era a caixa, não sabia a diferenciação. Aí, os baixistas que passavam, a gente tinha que ficar ditando nota, e as músicas só tinha 3 notas. Então, eu passei por muita dificuldade, muitos anos, para tentar montar uma banda decente, para chamar de banda. E aí, quando finalmente, né, acho que o Júnior tinha chegado já na época, o André tinha ido para a igreja, o Guilherme já tinha começado a tocar. Quando finalmente nós conseguimos montar uma banda decente, o Senhor nos moveu para outro lugar, e aí nós começamos tudo do zero de novo. Mas, para a glória de Jesus, num tempo menor do que eu sofri, se entrar no céu, se uma das chaves para entrar no céu é ter sofrido na terra musicalmente, eu já estou garantido já, porque eu sofri demais na minha vida. Mas hoje nós, glória a Jesus, o Senhor tem conduzido os irmãos do louvor para esse tempo de entendimento, graça e misericórdia, e tem trago músicas de qualidade aos nossos corações. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pelos irmãos do louvor? Deus abençoe a vida de vocês. 1 Crônicas, na verdade, 16. E o tema de hoje é centralizadores, worshipeiros ou adoradores. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem em seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da tua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, e a terra o exulte. Digam-se entre as nações, o Senhor reina.
ruja o mar e a sua plenitude, alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, por quem vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Congregai-nos e livrai-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e glorifiquemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Nós te louvamos, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia. Queremos, Pai, que a tua palavra fale em nosso coração essa noite, e que nós possamos sair deste lugar transformados, entendendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para contextualizar a mensagem, eu escolhi esse texto para falar sobre este momento, sobre claramente os louvores que nós deveríamos dar a Deus e como é que nós deveríamos louvar a Deus. Quando Deus institui Moisés como líder do povo, quando eles saem do Egito e vão para o deserto, Deus pede para que Moisés construa um tabernáculo. E aquele tabernáculo seria, a partir daquele momento, o local, o endereço de Deus. Mas ainda no tabernáculo, existia um local um pouco mais profundo, que ali sim, seria o CEP, o local onde Deus seria encontrado. E esse local era a Arca da Aliança, que era feita de madeira maciça, ouro maciço, e essa arca tinha 2 bastões, um do lado, um do outro, para que servisse de transporte, e em cima da arca tinha 2 querubins, forjados em ouro puro. Mas dentro da arca existiam 3 coisas. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos, que foram talhadas pelo dedo de Deus. Segundo, um pote de maná que não estragou, porque, se você lembra bem, o pote de maná deveria ser consumido no dia, para que o povo tivesse esperança em Deus. Mas o pote de maná que ficou na arca, ele não estragou, ele não estragava. E também a vara de Arão que floresceu. Eram os 3 artifícios que ficavam dentro da arca sagrada. Se você foi a alguma igreja por aí, algumas delas, ontem os meninos estavam em uma aí, que tinham a Arca da Aliança lá, representando a Arca do Senhor, e eu já vi em vários lugares também, pessoas que tentam reproduzir fielmente a Arca da Aliança, o que para nós hoje é inútil. Então você pode me perguntar, por que não temos uma Arca da Aliança dentro da igreja? Porque é inútil. Para nós não serve de nada. A aliança teve um tempo em que serviu para o povo de Deus, mas hoje para nós não serve de nada, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Mas nessa arca, a Arca da Aliança, era o local onde era aspergido o sangue do animal morto. O animal era morto, era levado o sangue pelo sumo sacerdote até a Arca da Aliança, e ele aspergia o sangue antes de Samuel. Ofni e Finéias eram homens corruptos, e a Bíblia relata que Deus queria matá-los. Deus queria matar Ofni e Finéias, filhos de Eli. E aí esses homens extremamente corruptos, em um dia de guerra, resolveram pegar a Arca da Aliança e levar para a guerra. Por serem corruptos, a Bíblia relata que no meio da guerra, Ofni e Finéias são mortos, e a Arca do Senhor é roubada pelos filisteus. Eles levam a arca para tentar vencer a batalha, mas eles perdem a arca e são mortos no combate. E aí a Bíblia diz que quando a notícia chega em Jerusalém, de que Ofni e Finéias haviam morrido, a Bíblia relata isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, que a mulher de Finéias estava grávida. E aí quando ela ouve a notícia de que a arca havia sido roubada, ela tem grandes dores de parto, e ela dá à luz àquele menino naquele momento. E a Bíblia diz que ela dá o nome daquele menino de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. A Arca da Aliança havia ido embora.
As pessoas não tinham mais em si, em Israel, a presença de Deus, porque era o que a arca significava. E eles ficaram algum tempo sem a arca da aliança. Porém, certo dia, Israel, como nós vimos semana passada, pede um rei para Samuel. E Samuel não quer dar de início, mas depois o Senhor diz a Samuel: dê a eles o que eles querem. Eles querem o rei, eles estão rejeitando a mim e não a você. E o Senhor escolhe Saul para ser o rei de Israel. E Saul é ungido rei de Israel. Porém, Saul não fazia muita questão da presença de Deus, da arca de Deus, que estava fora do arraial. E aí ele governa durante 40 anos sem a arca da aliança em Israel. 40 anos sem a presença de Deus em Israel. Porém, quando Saul morre, Davi assume o seu lugar. E aí, quando Davi assume o lugar de Saul, o primeiro decreto que Davi faz é: nós vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. E a Bíblia afirma no capítulo de 2 Samuel, capítulo 6, que Davi vai buscar a arca da aliança. Porém, quando ele vai buscar a arca da aliança, ele volta. Mas Davi quer fazer de forma diferente. Davi quer fazer um espetáculo novo. Davi quer fazer uma estrutura nova. Aí quando ele vai trazer a arca, ele não traz como habitual, os sacerdotes a carregando. A Bíblia diz que ele coloca a arca da aliança sobre carros de boi. E aí quando vem a arca sobre os carros de boi, a Bíblia diz que a arca é trepida e parece que vai cair. Quando a arca parece que vai cair, a Bíblia diz que Uzá vai colocar a mão sobre a arca, e Uzá é consumido naquele momento, porque ele era sacerdote, ele não era sacerdote, e por não ser sacerdote, ele morre naquele momento, consumido pelo fogo do Senhor. Davi chora, se frustra, volta para casa, deixa a arca na casa de Obed-edom, mas depois ele volta para buscar a arca. Porém, dessa vez, ele volta para buscar a arca da forma correta. E qual era a forma correta? Sacerdotes carregando a arca, um em cada ponta. E a Bíblia diz que eles iam caminhando, davam 6 passos, paravam e sacrificavam. Davam mais 6 passos, paravam e sacrificavam. Até que chegassem no local, até que chegassem em Jerusalém. E após eles colocarem a arca do lugar, é esse cântico que nós acabamos de ler que eles cantaram. Quando eles colocaram a arca da aliança do lugar, quando Davi chega festejando com o povo, é esse canto que eles cantam. Glorificando ao nome do Senhor, que fez os céus e a terra, dando glória, majestade ao Senhor, pedindo ao povo para que se alegrasse, porque o Senhor é o Deus desse povo. As outras nações têm outros ídolos, mas nós servimos ao Senhor verdadeiro. Eles dizem que o Senhor é santo, que o Senhor é adorado, que o Senhor é amado. E pelo que nós podemos entender, essas são as características da verdadeira adoração a Deus. Mas isso também nos faz entender alguma coisa. O quê? Que a música sempre fez parte do homem e também da igreja. A música sempre fez parte da vida do homem e também sempre fez parte da vida da igreja. Olha só, Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que tocava harpa, adorando o nome do Senhor, já cantava no que eles chamavam de tabernáculo, e depois quando Salomão inaugura o templo, eles também inauguram o templo com canções ao Senhor, nos afirmando que sim, a igreja do Senhor tem que ter música, tem que ter canções. Qual que é o problema? O problema é que de um tempo para cá, nós nos perdemos. O problema é que de um tempo para cá, a igreja de Jesus se perdeu. E aí, nós começamos a tratar música como qualquer coisa. Nós começamos a tratar música como alguma coisa qualquer e não damos a devida atenção que a música deve ter. E qual que é o problema? O problema é que, principalmente no Brasil, nós entramos em algumas vias muito complicadas. Mas para que eu possa explicar essas vias e que possa explicar o verdadeiro sentido da adoração, nós precisamos observar alguma coisa primeiro. A primeira coisa é, hoje, há algum tempo, nós temos uma divisão entre música secular e música gospel.
E existe uma máxima hoje, principalmente vindo das igrejas mais pentecostais, é que o cristão só pode ouvir música gospel. O que se torna algum problema em alguns aspectos. Como, por exemplo, Paulo, quando está falando aos Coríntios, ele cita alguns textos que são textos da cultura grega. Não era um escritor grego cristão, era um escritor grego. Ou seja, desde o princípio da igreja, usam-se da cultura para inserir alguma coisa dentro da igreja. Não é que a igreja está copiando o mundo, não é que a igreja está fazendo conforme o mundo, é que a igreja está inserida ao mundo. E a igreja está aqui para redimir o mundo. E não tem como nós fazermos com que o gospel seja acima de tudo e de todos. E outro problema que nós temos é que a Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então qual é o problema que nós temos? Nós temos um problema, é que existem músicas que não são do mercado gospel, mas que exaltam ao Senhor e têm até valores bíblicos que alguns cantores cristãos não estão nem ligando mais. Existem algumas músicas fora da igreja, tidas como secular, que os cantores até, ou as músicas, estão tendo mais reverência aos valores cristãos do que os próprios cristãos, aqueles do mercado gospel. E se formos olhar se a vida em si é o parâmetro para cantar alguma coisa, metade do mercado gospel hoje está comprometido. Porque metade dos cantores gospels hoje tem sérios problemas comportamentais e morais. Se você sentar com grande parte deles, você vai ver que eles têm sérios problemas comportamentais e morais. O que nos faz entender que existem pessoas que não são cristãs, tidas como cristãs. Por exemplo, cantam no secular, algumas delas, mas a vida tem o rumo e o canto sempre é de volta para o Senhor. Em contraponto, existem algumas pessoas que têm o secular como profissão. Exemplo, Camargo, do Zezé de Camargo e Luciano, que converteu há uns 3 anos atrás. Não sei se você sabia, mas convertido. Aí ele é convertido há uns 3 anos atrás, presbiteriano. Aí vai para a igreja ao domingo, um homem de Deus, até que se prove ao contrário, a esposa não critica, o pastor diz que é um homem de Deus, cultua normalmente, não tem espaço VIP separado para ele na igreja, um homem de Deus, canta suas músicas de amor, canta suas músicas no show que são bem reduzidos, mas um homem de Deus, a sua profissão é a música, mas é um homem de Deus. César Menotti e Fabiano, por exemplo, também, que são cristãos, cantam músicas como profissão secular, mas são homens de Deus. Existem homens que fazem da música a sua profissão, mas continuam sendo homens de Deus. Por quê? Porque nem todo homem que se converter vai largar tudo. No sentido de largar a música. O cara larga e abandona o pecado, mas às vezes o cara não vai largar a música, porque a música não ofende. Abre as aspas comigo e reflita. Por exemplo, Rodolfo Abrantes, que talvez seja o caso que eu mais cito, que fazia parte dos Raimundos, talvez a banda mais famosa dos anos 2000, e aí ele larga tudo no auge. E aí hoje ele volta com uma banda que ele tinha, que cantava músicas mais centradas no gospel, mas o Raimundos, ele diz, não volto. Eu ouvi uma entrevista recentemente dele, num documentário, não dele, na verdade, de um dos cantores do Raimundos lá, da parte dos Raimundos, dizendo, alguns anos atrás ofereceram para nós, para cada um da banda, R$1 milhão para fazer uma turnê. E mandaram a gente ligar para o Rodolfo e oferecer para ele 2 milhões. E ele não veio. Por quê? Porque as músicas são corruptas. As músicas que ele cantava são más. Aí ele diz, eu não consigo cantar aquilo que eu não vivo. Aí se você ouve as músicas que ele cantava, é impossível de cantar aquilo que ele vive hoje e cantar aquilo que ele cantava. Então presta atenção, irmãos. Nem todo mundo que se converte vai abandonar a profissão. Aí eu quero que você reflita um pouco mais comigo. Abra a mente e pense comigo. Se nós formos usarmos como base que
nós como cristãos só podemos ouvir música gospel, nós chegamos em um limbo. Qual o limbo? Se nós só podemos ouvir música gospel, nós também só podemos assistir filme gospel. Concorda comigo? Se você só pode ouvir música gospel, o porquê é que você assiste filme que não é gospel? Se nós só ouvirmos música gospel, nós só podemos ir ao shopping que é gospel. No shopping tem que estar lá, shopping do Senhor Jesus Cristo. Se nós só podemos ouvir música gospel, nós só podemos frequentar o salão de beleza que é gospel. Você, mulher, vai ter que pedir o histórico da mulher que faz seu cabelo antes, dizendo, manda para cá o seu histórico para saber quanto tempo você tem de igreja, qual que é o seu testemunho para que depois eu corte meu cabelo com você. Se nós só podemos ouvir música gospel, nós temos que treinar apenas na academia gospel. Chega lá, tem que ter aclame ao Senhor tocando e você levantando peso. Chegando lá, vai ter que chegar, todo mundo vai ter que parar a academia e você entrar de moletom para que você possa malhar só na academia gospel. Pior, se nós só ouvimos música gospel, nós só poderíamos comer no restaurante gospel. Olha só o que Jesus disse, quando eles falam sobre lavar as mãos para comer, ele diz, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí nós estamos preocupados, às vezes, demasiadamente com, meu Deus, isso aí não é música de se ouvir, mas nós não estamos preocupados com o que nós comemos. Nunca fui, também perdi a esperança de ir de um tempo para cá, mas Bahia, Salvador. O maior estado com concentração de pessoas de umbanda, quimbanda, macumba e coisas do tipo. Qualquer esquina que você vai, tem alguém batendo um tambor. Qualquer esquina que você vai, tem uma mulher lá com um trem na cabeça. Qualquer esquina que você vai, tem um restaurante consagrado a um tanto de coisa diferente. Mas qual que é o nosso problema da nossa religiosidade às vezes? É que nós não preocupamos com o que comemos, mas preocupamos demasiadamente com o que ouvimos. Aí eu não estou dizendo que você deve se enfurnar em música secular o tempo todo. O que eu quero te ensinar é que nós devemos ouvir o quê? Existe uma diferença entre dois tipos de música. Qual a diferença? Música boa e música ruim. Como que eu separo as músicas que eu ouço? Música boa e música ruim. Não me sinto bem ouvindo essa música, não ouça. Não me sinto bem ouvindo música que não tem Deus no meio, não ouça. Mas a nossa diferenciação não é se o cantor é gospel ou se não é. Porque a maioria do mercado de hoje está aí só para ganhar dinheiro. Tanto é que as músicas são feitas em trechos, não é para tocar o seu coração, é para tocar no TikTok e essa pessoa ganhar a monetização. Tanto é que os trechos são extremamente curtos, refrãos curtos. Você não sabe a maioria das músicas que tocam hoje, porque são feitas para tocar o refrão, não a música inteira. Porque é um mercado que é alimentado. Então o que nós como cristãos devemos ouvir? Música boa. Música boa, músicas que não ofendam o coração do nosso Senhor, música que não ofendam a moral do nosso Senhor, músicas que não criticam quem nós somos. Nós devemos ouvir músicas que nos levam, ainda que não sejam de cantores gospel, mas que nos levam mais para perto do Senhor, mais para perto de quem nós devemos ser. Não nos tirando do centro da vontade de Deus. Está comigo, irmão? Baseados nisso, nós devemos ouvir música boa. E aí, ouvindo música boa no sentido gospel, no sentido cristão, eu quero dividir em mais duas partes. Quais são as duas partes? Primeiro, existem músicas que são feitas para um mercado. Existem músicas que são feitas para tocar em rádio. Existem músicas que são tocadas para tocar no YouTube, no Instagram, na rede social. E existem músicas que são feitas para tocar na igreja. E aí nós precisamos diferenciar isso. O que é para tocar no mercado e o que é para tocar na igreja. Por exemplo, existem bandas aí no mercado gospel que não dão para tocar em igreja. Quando eu era mais novo, hoje menos, mas eu ouvia muito Apocalipse 16, ao Cubo, essa rapaziada toda aí. Aí como é que você quer chegar num culto de domingo e escutar um vixe muita treta? Não tem jeito.
Não tem como chegar na igreja e tocar Oficina G3, não tem jeito. Por quê? Porque são músicas para o mercado, não são músicas para a igreja. Existem músicas que são feitas para fora. Aí talvez você chega aqui na igreja e pode pensar, mas por que não toca essa música? Eu gosto tanto de ouvir essa música. Deixa eu te contar um segredo, irmão. 90% das músicas que se tocam na igreja, que o Senhor me permitiu pastorear até esse exato momento, eu não ouço em casa. Eu ouço as 90 para baixo. O que eu ouço em casa não toca aqui. O Lucas, que é líder de louvor, ele é professor de música, então 98% do que toca aqui ele não ouve em casa, porque ele tem que ouvir 1 milhão de coisas para ensinar 1 milhão de coisas. Ou seja, nem tudo que ele gosta toca aqui. Aí tem algumas pessoas que dizem, mas eu vou na igreja e nem toco as músicas que eu gosto, mas é porque o culto não é para mim, não é para você, não é para que eu seja exaltado, não é para que eu me sinta bem, não é para que você se sinta bem. O culto tem um objetivo que é a adoração ao nosso Senhor. Então as músicas que nós escolhemos para tocar no culto, não é para que eu saia daqui dizendo, ai, a música que eu queria tocou. Tocamos aquilo que vai direcionar o seu coração, mas eu queria tanto ouvir aquilo que eu gosto. Um conselho de coração? Banheiro, celularzinho ligado, YouTube, coloca lá, liga o chuveiro, 40 minutos no chuveiro, ouvindo aquilo que você gosta e gritando. Faz isso, é bom. Gritando lá, precisa incomodar ninguém também com a sua voz de taquara rachada. Grita lá no banheiro e chora, e faz e tal. Por quê? Porque nem tudo que nós ouvimos em casa, que é feito para o mercado, são músicas que cabem no culto. Nem tudo que nós ouvimos em casa são músicas que cabem no culto. Agora, além disso, existem músicas que são feitas para tocar na igreja. E é aqui que nós queremos trabalhar, que esse é um grande problema. Porque dessas músicas para tocar na igreja, dessas músicas que são feitas para o mercado, nós estamos tendo um grande problema, que estão moldando nossa vida com uma teologia errada e com um estilo de vida errado. E aqui eu quero dividir isso também em 2 estilos. Quais estilos? Primeiro, músicas antropocêntricas, ou músicas centralizadoras. E o segundo nível, a segunda divisão, é o worship. Você está comigo, irmão? Primeira coisa que nós vamos falar é sobre as músicas antropocêntricas. Como elas surgem? Elas surgem no final do século XIX. Porque até então, as músicas que eram cantadas eram em direção ao Senhor. Deus é santo, a igreja é forte. Portanto, surgiram alguns movimentos, principalmente nos Estados Unidos, chamados movimentos de reavivamento. Moody foi um dos precursores desses avivamentos. E aí, através desses avivamentos, o Azusa e coisas do tipo, começaram a surgir alguns hinos mais subjetivos. E aí esses hinos subjetivos trocaram o foco. Agora o foco não era simplesmente a adoração ao Senhor. O foco era a experiência pessoal e individual da minha conversão. Agora o foco não é mais cantar sobre a igreja redentora. O foco não é mais sobre falar sobre o Senhor que é bom e justo. O foco é sobre a minha experiência individual. Aí um pouco mais para frente, nos anos 60 e 70, pós-guerra, houve um movimento chamado Jesus People, que foi um movimento também dos Estados Unidos, que tentou fazer a humanização de Jesus. O que esse movimento queria? Trazer Jesus mais para perto, como um amigo, como um parceiro de caminhada. Jesus é meu amigo. Jesus é meu parceiro, Jesus é o cara que caminha comigo. Começaram a trocar as palavras Senhor por amigo, por cara. Aí começaram a trazer isso mais para perto, uma intimidade forçada com o Senhor. E aí a explosão de tudo foi entre os anos 80 e 90, que foi a ascensão do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade. Que aqui o problema começa a surgir de verdade. Porque as letras começaram a tratar não sobre o Senhor, mas sobre o eu vitorioso. Aí as letras começaram a ser, a minha vitória vai chegar. As músicas começaram a ser, Deus vai me exaltar. O meu deserto vai florescer. As músicas começaram a falar sobre um homem, sobre a felicidade do homem, sobre aquilo que o homem quer sentir, sobre aquilo que o homem quer ser.
E as músicas mudaram a sua estrutura e passaram a se tornar autoajuda melódica. Um conforto emocional. Oh, Senhor, o Senhor vai romper o meu deserto. O Senhor vai me abençoar. A minha vitória vai chegar. O que eu preciso vai acontecer. A minha vitória está chegando. Eu vou vencer. As músicas começaram a ser assim. Qual que é o problema disso, irmão? O primeiro problema. O problema é que isso reduz a Deus como um prestador de serviço. O problema de dizer que nós somos vitoriosos o tempo todo, o problema de dizer que nossa vitória está chegando o tempo todo, é que reduz a Deus como um prestador de serviço. As músicas antropocêntricas fazem com que Deus seja raramente adorado pelo que Ele é. Não canta que Deus é soberano, que Ele é justo, que Ele é criador. Deus é celebrado por aquilo que Ele fez por mim. As canções antropocêntricas transformam a Deus em um gênio da lâmpada, em um patrocinador dos meus sonhos pessoais. Deus vai fazer por mim. Eu vou ser exaltado. Qual que é a consequência disso? Cria cristãos que só conseguem adorar quando as circunstâncias são favoráveis. Se a vitória não vem, tudo perde o sentido. Se a vitória não vem, Deus não está comigo. Se a vitória não chega no momento que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, Deus não está comigo. Segundo problema, cria a teologia do espelho, esse tipo de música. Qual é essa teologia? O narcisismo espiritual. Aí nós trocamos o olhe para a cruz pelo olhe para a minha dor. Você é especial. Deus não desistiu de você. Olha só o que Deus vai fazer por você. E o culto deixa de ser um sacrifício de louvor e se torna uma sessão de terapia coletiva. A música serve para massagear o nosso ego, validar os nossos sentimentos, ao invés de confrontar o pecado e produzir arrependimento. Aí o fiel, o crente, sai daqui se sentindo empoderado, mas não submisso à vontade de Deus. Outro problema, esse tipo de música causa um desbalanceamento na mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é qual? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí esse tipo de música faz com que, não, eu não preciso também abrir mão de tanta coisa. Deus também quer me ver bem. Deus também quer que tudo favoreça para que as coisas boas aconteçam para mim. Deus também quer que as coisas que eu quero aconteçam na minha vida. E aí qual que é a consequência disso, irmão? Uma anestesia teológica. Nós cantamos uma versão incompleta do Evangelho, e isso enfraquece o nosso coração e a nossa vida como cristãos. Cantamos parte do Evangelho, não o todo. Deus pode nos abençoar? Sim. Deus pode fazer milagre? Sim. Deus pode fazer o que Ele quiser? Sim. Mas não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que nós queremos. A igreja de Jesus não precisa de músicas antropocêntricas. Segundo tipo de música que tem causado problemas nos dias de hoje: worship. E o worship em si não é um problema, mas o worship em excesso se tornou um problema. O worship em si não é um problema, mas o excesso se tornou um problema. Como que surge o worship? Ele surge das denominações contemporâneas, que buscavam uma entrega total, entre aspas. E aí, nesses locais, eles começaram a buscar uma produção musical elevada, e começaram a assemelhar a música ao rock alternativo, ao pop rock alternativo. Tem um cantor brasileiro específico, que eu tenho sérios problemas com ele. Por quê? Porque ele diz, não se pode ouvir música secular, mas se você pegar os CDs dele, 95% das músicas são riffs americanos de música secular. Plágio. É plágio que eu estou dizendo. Assim, ó, você ouve uma música, ouve outra, é plágio.
eles dizem, não pode, mas aqui nós copiamos descaradamente. Aí houve uma igreja na Austrália, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, que revolucionou o gênero e criou o gospel pop. E o que eles faziam? Guitarras com muito delay, sintetizadores atmosféricos, que enfatizavam a proximidade com o divino. Então sempre tem um pad elevado, criando uma atmosfera, um local aonde você vai supostamente adorar o Senhor. Aí outra igreja nos Estados Unidos cria também agora músicas com letras longas e repetitivas, e fazendo com que as pessoas entrem num transe espiritual, num local onde eu fico fascinado, num local onde eu não consigo refletir mais, mas eu fico fascinado, uma experiência voltada à fascinação, não ao entendimento de quem Deus é. E aí o que o worship trouxe consigo? Quais são as estéticas do worship? Diferente dos anos 90, que era a vitória que viria sobre nós, o worship agora, ele traz essa sonoridade ambiental, um excesso de reverb na guitarra, um excesso de pad, uma sensação de imensidão ao espaço. Aí como começa? A música geralmente começa íntima, apenas um pianinho ou um violão lento. Aí depois a música vai crescendo, simbolizando a descida da glória. Aí você vê o pessoal, tudo, É um transe, é uma forma que é feita para que você comece introspectivo, aí depois você vai subindo na glória do Senhor, aí daqui a pouco você encontra os céus, e aí você faz aquilo que eles querem que você faça. E agora, para piorar, depois da pandemia principalmente, linkaram isso com luzes, fumaça e telões de LED. E nada contra os telões de LED, nada contra a luz, nós temos luz na igreja. Qual que é o problema? Usam isso para que seja um transe espiritual, para que gere uma experiência espiritual. Aí o cara entra na igreja, a música começa devagar, fumaça, gelo seco saindo, luzes batendo, o pad sempre menor, né? Em sétima lá para fazer quase que um transe espiritual. E aí eles levam isso ao pé da letra, com telões de LED, com luzes e com coisas do tipo, para criar uma experiência para o cliente. Uma experiência ambiental. E aí esse movimento no Brasil, ele surge aproximadamente no ano 2010. E aí os cantores brasileiros começam a pegar aquilo que era britânico, aquilo que eles já faziam lá fora, e na América também, e começam a trazer para cá, dizendo, não, essas músicas vão trazer mais intimidade com o Pai. Vão fazer com que nós fiquemos mais perto do Pai. E aí o que surge nos dias de hoje, é o que nós vivemos nos dias de hoje. O quê? As igrejas não compõem mais, os cantores não compõem mais, eles copiam. O que deu certo na América, eles copiam aqui, fazendo com que o Espírito Santo se torne um inútil na nação brasileira quando se trata de música. Porque eu preciso copiar todas as músicas que saem lá, eu traduzo elas para cantar nas igrejas brasileiras. Mais de 70% das músicas famosas hoje são americanas. Eles pegaram, copiaram a letra, a melodia até, e disseram, é a nova versão. O que o Senhor tem para lá, tem para cá também. Aí, para piorar um pouco mais, eles fizeram o que é conhecido como som das casas. O que é isso? O som das casas são as gravações minimalistas. Todo mundo de nude, ou preto ou branco, lâmpadas de filamento espalhadas para tudo enquanto é lado, ao redor da banda, e aí eles tocando. Centralizados, música. Quase tudo que você vê hoje é isso. E qual que é o problema? O problema é que gera um espetáculo exagerado. O culto começa melancólico, passa para a palavra melancólica e de encontro ao seu coração no sentido errado da coisa, te querendo fazer com que você entenda que você é só vencedor e pronto. Aí a música é melancólica,
a palavra vem de encontro com aquilo que eu quero ouvir. Telões de LED, fumaça, luzes, e agora inventaram o tal de dança profética. Eu não tenho nada contra dança, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu não tenho nada contra dança, mas contra dança profética eu tenho. Por quê? Porque é um tanto de mulher lá com um paninho levantado, com asa de LED, irmão. Meio de culto, entra uma mulher correndo com uma asa de LED. Paninho com corzinha de fogo, um pano para um lado, um pano para o outro. Aí o cantor está lá cantando, vem alguém com um pano em cima do cantor. Aonde? Acha um versículo bíblico para mim que reflita dança profética, que eu mudo de ideia agora. Não existe dança profética, dança é dança. Quando Davi entra dançando lá, trazendo a Arca da Aliança, a Bíblia diz que ele entra dançando, não dançando profeticamente. A Bíblia diz que ele entra adorando ao Senhor e não dançando profeticamente, trazendo o ambiente, trazendo não sei o quê. Irmão. O problema não é a dança, o problema é a dança profética. Aí qual que é o problema? O problema é que além de luzes, telão, fumaça, essa história toda, as músicas melancólicas, a mulher dançando com pano, a mulher dançando com a asa de LED, agora a moda é homem dançando na frente da igreja profeticamente. Aí aqui eu tenho um sério problema, aqui eu tenho um problema de verdade. Por quê? Um tanto de homem, marmanjo, velho, sapatilha no pé, calça molinha, camisa com cara de leão na frente. Aí eles vêm com panos também, com asas de LED também, e dançando. Aqui eu tenho um problema sério com isso. Por quê? Porque me mostre aonde isso exalta a Cristo. É só você ver quando postam na rede social, sabe o que fazem? Bloqueiam os comentários para ninguém comentar. Porque sabem o que vai dar. Porque eles dizem, mas eu estou dançando porque Davi dançou. Davi dançou, mas não dançou em um culto público. Com todo respeito, e aqui eu não estou dizendo que você tem que concordar comigo ou não, mas com todo respeito, Davi dançou, mas não dançou com esse espaço macio que esses caras dançam. E além do que, Davi dançava, mas no final do dia estava arrancando cabeça dos outros. Então ele podia dançar, mas as mulheres estavam cantando no final do dia. Saul matou milhar, mas Davi matou milhar de milhar. Faca na caveira, Davi era bravo. O cara podia dançar, mas ele estava lá resolvendo os problemas. Que história é essa? Volte alguns anos atrás, anos 70, anos 80, e ver qual que era a postura dos homens na igreja. Qual que é o problema? O problema é que nós falamos nas semanas passadas sobre feminismo e coisas do tipo. Entraram na igreja e disseram, não precisa ser tão homem assim. Você precisa se desconstruir. Aí as músicas, preste muita atenção, é o mesmo efeito que o funk tem ao mundo. O funk está corrompendo a música, a mente do mundano. É só você prestar atenção, é a mesma batida, fazem um trecho de letra para bombar em alguma coisa, o worship, a maioria das vezes, equivale ao que é o funk ao mundo. Transemocional, transespiritual, a sua mente está moldada para que você possa fazer Irmão, aí você pensa que não, mas não tem como um homem dançar macio, tocando o nosso general é Cristo, o cara não consegue. Ele só consegue dançar macio, com o pé desenrolando, a guitarra cheia de delay e cheia de reverb, e alguém cantando, vamos com mais força. O worship não é um problema, mas em excesso, ele torna a igreja de Jesus vulnerável, e eu estou falando sério.
Eu queria que isso fosse apenas um sonho, mas é verdade. A que ponto nós chegamos? Olha o que fizeram conosco. Olha o que fizeram com a igreja de Jesus. Nos levaram ao caminho onde o emocionalismo fala mais alto do que a palavra. Nos levaram ao caminho onde o emocionalismo é mais forte do que a palavra do Senhor. Isso não é adoração. Algumas pessoas estão dizendo, eu faço parte de uma igreja avivada, de uma igreja adoradora. Aí para provar isso que é o pessoal lá pulando em transe. Isso não é adoração em si. E eu quero caminhar para o final, então, dizendo como deve ser a adoração a Deus, e o Júnior pode vir. Músicas centralizadoras não devem fazer parte da igreja. Worship em partes pode ser que faça. Mas adoração a Deus de modo geral. Primeira coisa, a adoração a Deus devem ser músicas que não devem ser voltadas ao homem. Adoração a Deus devem ser músicas que não devem ser voltadas ao homem. Toda música cristã, principalmente as congregacionais, devem ter por objetivo adorar e exaltar ao nome do Senhor. Toda música tida como cristã deve nos lembrar do sacrifício de Cristo, deve nos lembrar que somos pecadores, e toda música deve ter a letra balizada com a palavra do Senhor, com a Bíblia Sagrada. Portanto, não deve ser cantada na igreja, e se possível, não ouça músicas que são voltadas ao seu coração. É para adorar a Deus? Por que é que estamos adorando a nós mesmos? O canto da igreja não é para Deus? O porquê é que estamos adorando a nós mesmos? Segunda coisa, músicas de celebração também devem fazer parte do culto ao Senhor. Nós chegamos a um tempo, irmão, tão precário, mas tão precário, onde o culto começa com um pé de infinito e termina com choradeira. Que Deus é esse que nós servimos? Que é vencedor, mas sempre quando estamos na igreja, cantamos como se ele estivesse num velório. Deus é vencedor, venceu a morte, venceu a cruz, venceu o diabo. Mas quando estamos na igreja, nós cantamos como se ele fosse um perdedor, porque é um choro eterno. Não celebramos mais. Fui pregar um tempo atrás em um culto de homem. Eu falei, culto de homem, chegar lá, não é possível. Porque eu já abri mão. Todo lugar que eu vou, eu já sei que vai ser choradeira. Mas eu cheguei no culto de homem, estava choradeira também. Cheguei na primeira música, pisei o pé na igreja, choradeira. A pessoa, principalmente os homens, que foram criados ali talvez antes dos anos 90 e poucos ali, o cara não se sente à vontade, dependendo da igreja, para cantar. Porque as músicas são feitas em direção a uma intimidade complexa. Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, surgiu uma música que era mais antiga, mas explodiu o ano passado, mais como um meme, do cara dizendo que estava sentado no colinho do papai, fazendo carinho na barbinha do papai. Que homem em sã consciência consegue cantar isso, irmão? Se tornou desconfortável a adoração verdadeira. Não é porque tem música, é porque todas as músicas são assim.
Nós não conseguimos ter o Senhor como nosso mestre de guerra. Nós não conseguimos ter o Senhor como general de guerra, como homem que vai à frente das batalhas. Nós não conseguimos, por quê? Porque as músicas não deixam. As músicas não deixam. A música tem esse poder de mexer com o nosso coração. E ao invés de estarmos aqui dizendo, nós vamos marchar com Jesus, vamos vencer ao lado de Jesus. O Senhor está à frente da batalha, seja lá qual seja o resultado dela. Nós não conseguimos porque as músicas não deixam. Uma lamúria eterna. Quando o povo traz a arca de volta, voltam celebrando. Quando atravessam o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Miriam pega um pandeiro, junto com as mulheres com os tamborins, e vai celebrar o Senhor. Porque é celebração. Não é lamúria. Terceira e última coisa. As músicas do culto devem ser cantadas de forma coletiva e edificante. O louvor congregacional não é uma performance solista ou apenas de uma banda cantando aquilo que quer cantar. Não, é um momento de adoração ao Senhor. Ou seja, a igreja deve cantar. E posso dizer, irmão, presta atenção, posso dizer, não há nada mais lindo do que a voz da igreja celebrando ao Senhor. É legal ter uma banda boa quando nós temos na igreja? Ótimo. Mas não há nada mais lindo que a igreja adorando e celebrando ao nome do Senhor. Portanto, todas as músicas cantadas à igreja têm que ser músicas que façam com que sejamos coletivos, corpo de Cristo. Você tem que chegar aqui feliz em cantar, juntamente com o ministério de louvor que está adorando ao Senhor, com o nosso coração quebrantado, contrito, feliz, mas pronto para entregarmos ao Senhor aquilo que temos de melhor. Não deixe com que as músicas seduzam o seu coração e que você perca o centro da vontade de Deus. Não deixe com que a música seduza o seu coração e você saia daqui simplesmente achando que é para você e não é para o Senhor. É o princípio para que a palavra do Senhor possa ser plantada em nosso coração. Fique de pé no seu lugar. A igreja de Jesus precisa entender que músicas são feitas para que nós possamos entender quem somos, da onde viemos e para onde estamos indo. E aqui não é só sobre estilo. Talvez você gosta de rock, no sentido geral da palavra, mas se isso não te faz se aproximar do Senhor enquanto você está ouvindo, traz pensamentos pesados no seu coração, para de ouvir. Talvez você goste de rap como eu gosto, mas se te traz peso no coração e te afasta da presença de Deus, para de ouvir. Talvez você ouve só música gospel, mas se isso não te aproxima do Senhor e te traz consciência de quem você é ou para onde você está indo, pare de ouvir. Nós somos íntegros, integrais ao Senhor, inclusive quando se trata daquilo que ouvimos e cantamos. Nós te louvamos, Jesus. Exaltamos ao teu santo nome, Pai, e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa trabalhar em nosso coração. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, para que possa fazer com que nós possamos ouvir, meu Deus, aquilo que vai glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Aquilo que vai nos aproximar da tua presença, Pai. Aquilo que vai nos fazer homens e mulheres mais próximos e mais parecidos com o Senhor, Pai. Aquilo que vai nos fazer entender quem somos, da onde viemos e para onde estamos indo, Pai. Meu Deus, estamos presos em algum tipo de música, algum tipo de banda, algum tipo de cantor, Pai, que nós queremos sair, mas não conseguimos, porque nos mantém em um aprisionamento em algum lugar do nosso passado,
ou algum lugar, Pai, que nós queremos ir, mas sabemos que é ruim, Pai, tire de nossas vidas. Nos dê força para que nós possamos sair, meu Deus. E que tudo aquilo que possamos cantar, ouvir e expressar possa ser para glorificar o Teu nome. Nos faça uma igreja forte e saudável, crescente. Uma igreja forte e saudável, Pai, que vai bem dizer o Teu santo nome. E que em nome de Jesus, Pai, o nosso coração e nossas vidas possam estar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E se você crer, aplauda o Senhor Jesus no seu lugar. Que você possa ter uma semana de vitória. Que o Senhor possa alcançar você e o seu coração e a sua família em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão direita no peito, a esquerda para frente. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco não só hoje, mas para todo sempre. Dê um abraço a essa pessoa que está ao seu lado, vão em paz e que Jesus abençoe a sua vida. Vou falar que você queima um cara aqui falando só a ondinha no braço aqui, ó. Você esqueceu o nome Saruel, né? Eu esqueci a calça molinha. Eu esqueci o nome da calça. Você tá lutando jiu-jitsu, você acha? Chegar aqui com calça molinha. Calça de cetim, calça de cetim. Calça molinha. Não, essa aí não. Sábado eu vim sábado, eu falei com ele. Eu vou vir segunda, quinta e sábado. É pancada dos outros. Hã? Você cortou? Não, há muito tempo. É, tá só aplicativo só. Seus olhos espirituais. Seus olhos espirituais já estão abertos, já foi tirada todas as vendas das suas vistas. Cada uma, viu, velho? Boa vez, a calça molinha revela. A calça molinha revela. Aquele louro lá na igreja ontem ficou a calça molinha nele. Mas eu acho que ele tem alguma coisa na voz. Eu acho. Mas, porque na primeira vez que eu ouvi também, eu assustei. Não, quando eu cheguei, ele tava de costas falando. Aí eu falei, uai, é uma